Queridos, o poder transformador da dor. Eu tive uma experiência nessa viagem missionária, foi encontrar com as dores de algumas pessoas. Eu fiquei olhando assim, falei, Senhor, que personagem bíblico a gente poderia pensar para que nós venhamos ser motivados a acreditar no que a Tua palavra diz, quando ela diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Me veio à memória o rei Ezequias. Abra a tua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Olhe comigo para esse primeiro versículo que está no nosso banner aí, mas depois quero chamar a atenção de vocês para o que é o sofrimento de alguém quando recebe uma notícia dessa daqui. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1, a Bíblia diz assim, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Queridos, é interessante, eu fiquei meditando nisso, pensando nos momentos difíceis de nossas vidas, da minha vida, e nos momentos difíceis de pessoas que vieram testemunhar a sua luta, e por que aqueles olhos estavam merejando ali de lágrimas diante do impacto da palavra de Deus. Eu comecei a ver assim, eu quero que você saiba disso. O sofrimento faz parte da vida, a dor faz parte da vida, não dá, crescer dói. Nosso netinho fez 11 meses, e uma das coisas que dói é o crescimento, né? Principalmente quando começa a aparecer o bendito dos dentinhos. O que é aquilo? Crescer dói, viver dói, sobreviver dói, enfrentar os nossos desafios, muitas vezes, causa dores em nós, mas de repente, você começa a pensar assim, Deus, Ele faz de propósito algumas vezes. Nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, em que eles foram jogados na fornalha, né? Algumas vezes Deus faz isso. Ele pode até nos livrar da fornalha, mas algumas vezes o Senhor nos faz imune ao fogo. Ele não evita a fornalha, Ele evita que o fogo não nos queime, mas que sabemos que está na luta. Eu estava olhando para o sofrimento, para essa questão da dor, e percebi que Deus, na sua palavra, Ele chama-nos a atenção para o que fazer com a nossa dor. E ela é sempre transformadora quando nós buscamos a manifestação, a orientação e a revelação de Deus, o que fazer com a minha dor. Uma das coisas que você precisa saber, a sua dor não está autorizada para te destruir. As dores não vieram para nos destruir. O Senhor está deixando bem claro assim, olha, quero usar essa situação para revelar quem eu sou, quem você é e como que você vai enfrentar isso. Eu acho impressionante de que isso me traz paz, de que o meu desafio, a minha dor, ela não veio para me destruir, mas sim para me transformar. Olhei para a palavra de Deus, ouvi um homem de Deus dizendo assim, que Deus está mais preocupado com a nossa maturidade e crescimento do que com o nosso conforto. Você sabe disso, né? O que
Tempos difíceis produzem homens fortes, pessoas fortes. Estava conversando quando estávamos lá na Espanha, falando com a família que nos hospedava. Eles têm um sistema, irmãos, de guardar tudo, separar tudo, não desperdiçar nada. Aí eles perguntaram como que era aqui. Eu falei assim: vocês já passaram por guerras? O Brasil nunca passou por uma guerra. A gente não tem muita noção do que é desperdício. Mas, quando nós enfrentamos, quando nós encaramos, você sabe que Deus está com uma preocupação assim: que você seja uma pessoa mais madura, que você cresça, porque a zona de conforto produz pessoas fracas. Essa frase célebre, né? Tempos difíceis produz pessoas fortes. Pessoas fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem pessoas fracas. Tem um dado aqui para os pais, para todos nós. Nós estamos vivendo uma geração em que a atual geração, em que os filhos está dependendo muito do sucesso dos pais. Isso é um aviso para nós, prepararmos os nossos filhos para experimentar a vida e ir direto em busca do seu sucesso, não depender dessa geração vitoriosa que são os pais desse tempo. Então, lembra disso, irmãos, é um jogo de palavras muito legais. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Cuidado, os tempos fáceis criam pessoas fracas. A zona de conforto é uma zona perigosa. E o Senhor está mais preocupado com o nosso crescimento, para sermos forjados. Eu quero que você vá lá assistir esse filme sobre a forja, que é a preparação de alguém, de um discípulo. Ele está mais preocupado com a nossa maturidade e crescimento do que deixar você numa boa. O Senhor dá momentos de numa boa para nós. Ele não é todo o tempo essa guerra, essa coisa, não. Nós temos que descansar, férias, alguns priorizam isso, e eu quero que você não abra mão do tempo de conforto. Não vai falar assim, não vai ficar com medo do tempo de conforto, né? Não, mas o Senhor está mais preocupado com o teu crescimento, com a sua maturidade, do que exatamente em te dar tudo o que você quer. Aí eu estava olhando para o rei Ezequias, eu falei assim: meu Deus do céu, isso é que é sofrimento. Você adoecer e vir o profeta e dizer: se prepara, porque você não vai se recuperar. Quantas pessoas já receberam essa notícia triste dos médicos, os diagnósticos médicos? Notícias que te desafiam a enfrentar essa dor, além da dor da doença, porque a doença causa dor, também a dor do diagnóstico e da expectativa. O profeta obedece a Deus, chega para o rei e diz assim: coloca a tua casa em ordem. Comecei a olhar, se Deus não está muito preocupado com o meu conforto, mas sim com a minha maturidade, Ele podia ter mandado esse rei aqui, queridos, e cuidar do reino, e deixar a nação em ordem, mas não, sabe o que Ele mandou? Mandou o rei voltar para o lugar mais sensível das nossas vidas, organizar a nossa casa, acertar como está a minha família. Eu achei tremendo demais quando o rei, em vez de receber uma ordem para organizar a nação do qual ele era rei, colocar em ordem, fazer o seu sucessor, não, coloca a tua casa em ordem. Por que Deus não está tão preocupado com o meu conforto assim? Porque Ele quer que diante da minha dor eu reaja certo. Há uma expectativa de, em vez de você ficar olhando por que isso aconteceu, você falar, ter essa disposição aqui.
já que isso me aconteceu, como Deus vai me capacitar para eu enfrentar essa situação e sair dela? Olha o que aconteceu com Ezequias. A Bíblia diz que quando Ezequias recebe isso, ele vai falar com Deus. Gente, o diagnóstico é de Deus, não é do médico. A pessoa, se recebeu uma ordem, e falou, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Se fosse dos médicos, não, o meu médico dos médicos é Jesus, né? A última palavra vem de Deus, mas já veio a última palavra aqui é de Deus. E quando a última palavra é de Deus, é com Ele que você tem que tratar. Foi o que Ezequias fez. A Bíblia diz que ele foi falar com o Senhor. E ele falou com o Senhor do jeito dele, tá? Eu quero que você não vá atrás de receitas de como falar com Deus. Ele abriu o coração dele, ele achava que ele não era merecedor daquilo. Ele chega para Deus e fala, Senhor, eu fiz tudo certinho. A Bíblia diz no versículo 2 que ele diz assim, Senhor, versículo 3, suplico que lembre-te de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. É o jeito que ele fala com Deus, sem problema nenhum. Pare de ir atrás de receitas, de palavras mágicas, ou de declarações. Não, a Bíblia vai deixar claro em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar, e que nós precisamos de uma intercessão sobrenatural do Espírito Santo, que faz isso por nós com gemidos inexprimíveis. Então abra a tua boca, fale com o Senhor diante da sua dor, não duvide, não precisa, não tente impressioná-lo com palavras, mas rasgue o teu coração, e diga mesmo, onde está doendo, por que está doendo, e você não acha justo o que você quer, deixe a resposta com Deus, mas não deixe de falar com Ele, amém? E jogue fora toda e qualquer receita que já foi colocada na tua mão, como você deve fazer isso. E Ezequias vai lá. Tome muito cuidado, quando você, com o mesmo sentimento de Ezequias, de se sentir um injustiçado, você então começar a viver uma situação de muita mediocridade assim. Primeiro, procurar culpados para a situação, ou então aquela possibilidade mais medíocre que a gente fala, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse me cuidado, não, agora isso não vai resolver, vai deixar você num funil de mediocridade. A melhor postura é, já que isso me aconteceu, o que vou fazer? Vou tomar as melhores atitudes, vou ter as melhores expectativas, e vou falar com Deus do jeito que eu sei falar, não do jeito que querem que eu fale. Chore, abra o teu coração. Apesar do diagnóstico ser um diagnóstico divino, sabe o que Ezequias mostrou para mim? Ele não se conformou, ele foi conversar com Deus. E esse negócio de conversar com Deus faz parte do propósito de Deus mesmo. Em Isaías capítulo 1, Deus fala assim, vem aqui, vamos conversar. Vamos tratar os assuntos da sua vida. Você vai olhar para Isaías 1:18 e fala assim, ainda que a sua situação seja a pior situação, mas vamos conversar sobre isso, porque eu posso interferir, agir, não tirar você da fornalha, mas fazer você imune ao fogo. Você não vai se queimar, apesar de você sentir dor. Você não vai ser destruído. A dor não está autorizada a te destruir. É para você estar se conhecendo e conhecendo o Deus a quem você clama. Ele foi orar. Deus quer conversar conosco. Ele quer conversar conosco. Queridos, no caso de Ezequias, Deus disse sim. Deus disse sim. Eu creio, eu tenho essa crença aqui, quero compartilhar com você. Repito isso várias vezes. Deus ouve todas as nossas orações, até as que não são feitas e que fazem parte do projeto do Espírito Santo, a interceder por você, quando só a sua alma está gritando, mas você não está verbalizando o seu grito. Você não está fazendo barulho nenhum,
mas o Deus que te conhece por dentro, Ele ouve o grito da sua alma. Além dele ouvir, a minha crença é que Ele atende este grito. E Ele atende de uma maneira em que a palavra dEle vai se concretizar na sua vida. Quando Ele diz assim, ó, clame a mim e eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas grandes e novas que você não conhece, Jeremias 33:3. Quando Ele deixa bem claro assim, ó, de que o Senhor vai fazer dessa situação de dor você uma pessoa mais madura, uma pessoa mais preparada para a vida. Vai fazer de você não uma vítima da vida, mas alguém que se propõe a crer que o que a palavra diz sobre os nossos sofrimentos, as nossas aflições e as nossas lutas, eu vou ficar com o que está escrito, não com o que eu estou sentindo. Amém? Eu creio que Deus atende as nossas orações. E a forma que Deus atende é te dando o que você precisa. E o que você precisa é o que concretiza a palavra de Deus, de Romanos 8:28, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Por isso, aqui há um poder transformador na dor. A dor vem realmente para nos transformar, nos deixar mais fortes, nos deixar mais esperançosos, nos deixar mais íntimos de Deus, porque não tem mais a quem irmos, clamarmos. Não tem quem vai verdadeiramente nos atender, a não ser o Senhor Deus, através da capacitação do Espírito Santo e o nome de Jesus, que nos faz ter acesso ao trono da graça de Deus. A Bíblia diz assim no versículo de número 5, qual foi o resultado da postura daquele rei? A Bíblia diz assim, ó, volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu quero que você saiba disso, mães aqui presentes, Deus está vendo, pais aqui presentes, filhos aqui presentes, Deus conhece o seu coração, Ele sabe o quanto você tem chorado, e vem a resposta, eu te sararei, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Há uma parceria aqui, irmãos, na cura desse rei, que é quando Deus chama, manda colocar um emplasto de figo naquela ferida. Uma parceria do natural e o sobrenatural. Deus não vai abrir mão dos recursos naturais que temos para que as nossas dores sejam sanadas. Mas quando nós queremos a intervenção de Deus nisso, fique sempre na expectativa do sobrenatural. A Bíblia diz assim, no versículo de número 7, disse mais Isaías, tomais uma pasta de figo, e tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Olha aqui a parceria do sobrenatural com o natural. A pasta de figo, mais a manifestação, a providência milagrosa de Deus naquela ferida. O método de Deus é misterioso. Ele pode fazer as coisas de maneiras apenas sobrenaturais, mas Ele pode usar os recursos humanos para fazer a sua obra. Por fim, você sabe as suas dores, você sabe a sua luta, a sua angústia, os seus medos, mas você precisa saber nessa noite também, o que Deus quer fazer com tudo isso. Ele está chamando a sua atenção para Ele, para que você saiba enfrentar essa sua luta, mas pare de enfrentar sozinho, pare de se vitimizar, pare de procurar culpados
e diga para o Senhor o que você precisa. Vai ser liberado para você a mesma capacitação que Deus deu para o apóstolo Paulo. Fique em pé para você ouvir essa capacitação. O apóstolo Paulo recebeu isso aqui de Deus no capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz assim, versículo 12: sei o que é passar necessidade. Filipenses 4, 12. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele vem com o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. Você não pode tudo no seu potencial, não. Tudo você pode em Cristo que te fortalece. Por isso que é fundamental a semente que foi semeada lá em São Domingos, e encontrar aqui corações que precisam desse Jesus, para que você possa dizer assim, está doendo, mas uma coisa eu sei: Deus quer intervir nisso e me fazer uma pessoa melhor, cuidar da minha vida, cuidar da minha casa, cuidar daquilo que precisa ser cuidado, para que eu possa dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então aprenda na sua dor. Há um poder transformador na dor. Foi o que aconteceu com Ezequias, é o que eu quero que aconteça com pessoas por quem eu orei nesse final de semana, é o que eu quero que aconteça contigo, é porque é isso que está acontecendo conosco.